Olá amigos, bem-vindos a mais um bloco visual. E você já imaginou um mundo onde qualquer coisa é possível? Um mundo em que você transforma tipo uma planta em um carro? Bem, no dia 10 de agosto de 1932 o grupo Lego foi fundado. Caso você não saiba, esse grupo é basicamente uma empresa com sede em Billund, eu não sei se é essa a pronúncia, na Dinamarca, que é extremamente conhecida pelos seus brinquedos dignos de Oscar que lhe divertem tomando bastante do seu tempo e um terço do seu bolso. Para vocês terem noção, em 2021 eles já eram a maior empresa de brinquedos do mundo. E hoje eu quero falar sobre algo bem mais específico, pois, como já era de se imaginar, eles não ficaram apenas com os brinquedos, pois entre 1990 a 1997 foi desenvolvido e publicado o primeiro jogo dessa empresa, o Lego Island. Okay. Ali! Pepper, be careful! Pizzeria! Cool, huh? Very cool. Bem, Lego Island, ou Ilha, é um jogo que se baseia em minigames, como corridas dos mais variados veículos, tipo skate, barco e até um avião. E eu pessoalmente acho que os gráficos não envelheceram muito bem, mas o jogo é divertido, e realmente é. Tipo, tem um cara que faz peripécias com a própria cabeça, e ao mesmo tempo é um pseudo-garra, e obviamente não tem um cara que se juntou com um bloco retangular desconhecido do nada, simplesmente porque sim. E olha, se você não tiver nada pra fazer em um domingo bem aleatório e souber algumas palavras em inglês, talvez seja uma boa você dar uma oportunidade pra esse jogo. E aliás, eu disse que os gráficos não são bons e realmente não são, mas as músicas são 10/10, e você provavelmente vai gostar de alguma delas. E sabe, com esse jogo sendo a primeira tentativa dessa empresa no segmento dos jogos digitais, é bem impressionante ter vendido mais de 1 milhão de cópias no mesmo ano. Product not yet rated. Em 5 de abril de 2022, literalmente ano passado, saiu essa bomba que se tornou um dos mais vendidos do grupo Lego. Tipo, literalmente, seguido apenas por Elden Ring. Literalmente Elden Ring. Oh! E uma das coisas que levou a fama de Lego brutalmente, entre comunidades pelo menos, foi o fato de que eles fizeram muitos crossovers. E cara, a saga Skywalker é muito boa. Boa mesmo. E não deixa nada a desejar na questão de tempo jogado, já que você precisa em média 12 a 31 horas para terminar a história e os extras. E se por algum motivo o plano for os 100%, longas 60 a 80 horas estão te esperando. Faz olha. Sobre os gráficos, eles são muito bons. Tipo, eu sei que tudo é quadrado, mas isso passa muito a qualidade de vários jogos. Sem contar que pela diversão que vai sair disso, o jogo é totalmente perfeito. E, como já é óbvio, ele recria a história inteira de Guerra nas Estrelas. E também adiciona cenas engraçadas e possibilidades que originalmente nem pensaríamos em ver. E, aliás, é importante ressaltar que esse não foi o único crossover junto a esse gigante da velha guarda, pois esse mesmo vem como 6º jogo da temática Star Wars, sendo que, por exemplo, no PS2, você já pode estar encontrando um bom e bonito Original Saga para jogar, sendo esse também uma versão incrível com vastas possibilidades de jogo. Tudo começou em 23 de setembro de 2008, já que o primeiro Lego Batman finalmente saiu. E o mesmo é provavelmente muito especial para várias pessoas que tocaram no PS2. Esse jogo, indo de 1 ao 3, foi um dos melhores Legos, e futuramente se tornou uma opção sólida para quem curte um jogo simples e divertido. E acabou que esse crossover trouxe pra gente um spin-off, chamado Lego Super Vilões da DC, pelo menos isso seria traduzido, né, claro. Mas olha, por si só esse não é o mais engraçado dos jogos citados aqui, pelo menos na minha opinião. Mas, como já disse, é uma opção sólida e extremamente memorável, não deixando nada a desejar. E, por incrível que pareça, o único motivo para acabar não sendo um dos melhores para mim é sua questão de humor, já que em seus 2 primeiros jogos o Batman não parece encaixar perfeitamente. Mas talvez isso seja porque é difícil fazer um morcego das trevas, combinar com construção e cubos coloridos. Porém, no 3º jogo eu finalmente acho que parece perfeito. Literalmente. Eu acho que parece perfeito.
Em 22 de outubro de 2013, Lego Marvel Super Heroes chegou com mais um crossover louco e diferenciado. E esse é um dos grandes, já que em suas sequências eles literalmente botaram um mundo mega aberto para vocês rodar à vontade. E cara, a quantia de canais que postaram e ainda postam vídeos desses jogos é impressionante. Eu mesmo assumo que o jogo é muito estiloso, tem muito para oferecer. Porque toda vez que brota uma transformação de um dos jogos tocando Venom do Eminem, tipo... no peito do vampiro, sua Sendo que em questão de tempo de jogo, todos os lançados na temática Marvel são devastadoramente grandes. E é literalmente impressionante que nenhum desses vários jogos seja ruim, mesmo se tratando do mesmo universo, representado mais de uma vez pela mesma empresa. Afinal, é fácil fazer a continuação de um jogo consequentemente ser uma merda, né? Lego Indiana Jones. Ele deu as caras também em 2008, especificadamente entre 6 e 3 de junho, se não me engano. E ele inicialmente era um jogo de PS2, mas acabou até no PC, sendo uma literal fucking aventura. Os dois Lego Indiana Jones são detalhados e divertidos, e por sorte eu consegui jogar pra dizer que sério. Quando se trata em ficar cativado com um bloco que não falou nada, eles acertaram brutalmente. E nesse jogo, eles acertaram mais ainda, fazendo com que todos os mais de 50 personagens do jogo sejam cativantes. E talvez esse seja literalmente um dos Legos mais diferentões, porque é bem difícil criar variedades chamativas quando o jogo é baseado em um filme sem poderzinho, coisa do tipo. Tá, não é tão difícil assim, mas... Cara, esse jogo é incrível e sim, eu garanto que se você jogar com um amigo ou amigo, vai render um rage bem engraçado, ou você vai se pegar pensando no que fazer e descobrindo que é a coisa mais idiota do mundo. Bem, eu poderia ficar o dia todo fazendo esses resumos, porém, creio que nem vocês iam aguentar escutar. Sem contar que tem os filmes, os brinquedos e por aí vai. Então, bom, espero que tenha gostado do vídeo e que tenha sido informativo o suficiente para você. Peço por favor que deixe um comentário, tipo o pedido de algum jogo, ou quem sabe até contando alguma experiência que tenha tido com o Lego. Mas bem, agora, fiquem bem e até o próximo vídeo.